Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa viagem no tempo para uma das civilizações mais fascinantes da história. Preparem-se para desvendar os segredos das areias do tempo, porque vamos falar sobre 10 curiosidades incríveis sobre o Egito Antigo que talvez vocês não conheçam. Peguem a vossa lupa de explorador e vamos nessa. Vamos começar com a nossa primeira curiosidade, a maquiagem. Sim, você ouviu bem. No Egito Antigo, tanto homens quanto mulheres usavam maquiagem, especialmente o famoso delineador preto, chamado kohl. Mas não era só por vaidade não, eles acreditavam que a maquiagem tinha poderes mágicos de cura e proteção contra os maus espíritos e o sol forte do deserto. Além disso, o kohl continha compostos de chumbo que, em pequenas doses, estimulavam o sistema imunológico e ajudavam a prevenir infecções oculares comuns na região do Nilo. Ou seja, era beleza e proteção num só produto. Curiosidade número 2. As pirâmides não foram construídas por escravos. Pois é, essa é uma das maiores confusões da história. Filmes e histórias populares nos fizeram acreditar que milhares de escravos sofreram para erguer esses monumentos gigantescos. Mas evidências arqueológicas, como túmulos de trabalhadores encontrados perto das pirâmides, mostram o contrário. Esses homens eram trabalhadores qualificados, bem alimentados e respeitados. Eles recebiam pagamento muitas vezes em forma de cerveja e pão, e tinham orgulho do seu trabalho construindo tumbas para seus faraós. Era um grande projeto nacional, quase como uma Copa do Mundo da Antiguidade. Falando em construção, vamos para a terceira curiosidade. A Grande Pirâmide de Gizé, por mais de 3.800 anos, ela foi a estrutura mais alta construída pelo homem no mundo. Com seus 146 metros de altura originais, ela só foi superada no século XIV. Pela Catedral de Lincoln na Inglaterra. Imaginem só, uma construção da Idade do Bronze, mantendo um recorde por quase 4 milênios. É uma prova impressionante da engenharia e da ambição dos antigos egípcios. Agora, um fato sobre os animais, curiosidade número 4. Os egípcios amavam os seus animais de estimação, especialmente os gatos. Eles não eram apenas companheiros fofos, eram considerados sagrados, associados a deusa Bastet. Matar um gato, mesmo que por acidente, era um crime gravíssimo, punido com a morte, e quando um gato da família morria, os donos raspavam as sobrancelhas em sinal de luto. Muitos gatos eram mumificados com o mesmo cuidado que os humanos, para garantir que eles tivessem uma vida após a morte confortável, ao lado de seus donos. Vamos para a quinta curiosidade, uma que vai te surpreender. Os egípcios inventaram a pasta de dentes. A higiene bucal era importante para eles. A primeira receita de que se tem notícia incluía ingredientes como sal, pimenta, folhas de hortelã e flores de íris trituradas. Pode não parecer muito agradável, mas era uma tentativa de manter os dentes limpos e o hálito fresco. Eles também usavam galhos de plantas como escovas primitivas. É incrível pensar que a preocupação com um sorriso bonito já existia há tantos milênios. Sexta curiosidade: a esfinge e o seu nariz perdido. Um dos maiores mistérios do Egito é o que aconteceu com o nariz da grande esfinge de Gizé. Muita gente acredita que foram os soldados de Napoleão que o destruíram com um tiro de canhão no final do século XVIII. Mas essa história não é verdadeira. Desenhos da esfinge feitos antes da chegada de Napoleão já a mostravam sem o nariz. A teoria mais aceita é que o nariz foi deliberadamente destruído no século XIV por um líder religioso que considerava a estátua um ídolo pagão. Que pena, não é? Agora a curiosidade número 7. Os faraós e o peso da coroa. Ser faraó não era só luxo e poder. Eles tinham uma vida cheia de rituais e responsabilidades. E uma curiosidade interessante é que muitos faraós, incluindo mulheres como Hatshepsut, eram frequentemente retratados usando uma barba postiça. Essa barba era um símbolo de poder e divindade, ligando o governante ao deus Osíris. Hatshepsut, para legitimar seu reinado como mulher, adotou todos os símbolos masculinos do poder, incluindo a barba falsa. Era o acessório da moda para a realeza. Oitava curiosidade: a cerveja era a moeda corrente. Sim, no Egito Antigo, a cerveja era mais do que uma bebida popular. Era parte essencial da dieta e da economia. Trabalhadores, como os que construíram as pirâmides, recebiam seu pagamento diário em jarras de cerveja. Era nutritiva, mais segura de beber do que a água do Nilo, que podia estar contaminada, e fornecia as calorias necessárias para o trabalho pesado. Então, da próxima vez que você tomar uma cerveja, lembre-se que, no Egito, você estaria recebendo o seu salário. A nossa nona curiosidade nos leva ao mundo das maldições. Quem nunca ouviu falar da maldição do faraó? A lenda ganhou força em 1922,
após a descoberta da tumba de Tutankhamon. Várias pessoas ligadas à expedição morreram em circunstâncias misteriosas nos anos seguintes, alimentando a ideia de uma maldição protetora. Mas a verdade é que a maioria dessas mortes pode ser explicada por causas naturais. O líder da expedição, Howard Carter, viveu por mais de 17 anos. A maldição era provavelmente uma mistura de coincidências e a imaginação fértil da imprensa da época, mas que é uma boa história de suspense. Isso é. E finalmente, a 10ª curiosidade. A escrita hieroglífica e a pedra de Roseta. Por séculos, os hieróglifos egípcios foram um mistério indecifrável. Ninguém sabia o que aqueles símbolos significavam. Tudo mudou em 1799, com a descoberta da pedra de Roseta. Essa pedra continha o mesmo texto escrito em 3 línguas: hieróglifos, demótico, outra escrita egípcia e grego antigo. Como os estudiosos conheciam o grego, eles puderam usá-lo como chave para finalmente decifrar os hieróglifos. Foi um momento revolucionário que abriu as portas para entendermos toda a história, cultura e religião do Egito Antigo. Sem a pedra de Roseta, muito do que sabemos hoje continuaria sendo um grande enigma. E aí está, pessoal. 10 curiosidades fascinantes sobre o Egito Antigo. De maquiagem protetora a salários pagos em cerveja, essa civilização nunca para de nos surpreender. Qual dessas curiosidades você achou mais incrível? Deixe aqui nos comentários. Eu adoraria saber a sua opinião. O Egito Antigo é um poço sem fundo de histórias e mistérios. E nós mal arranhamos a superfície hoje. E ai, isso te deixa curioso? Se você gostou de viajar no tempo com a gente, não se esqueça de deixar o seu like, que ajuda muito o canal a crescer. E se você é novo por aqui e adora história e curiosidades, clique no botão de inscrever-se e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Temos muitas outras aventuras planejadas. Obrigado por assistir e nos vemos na próxima exploração. 8 Maze